Então, na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Então, pessoal, sempre está aí conversando com os alunos, conversando com as crianças, com os adultos. Sempre a gente está se policiando aí. Se tiver algum alarme, tá tentando oferecer uma ajuda a essa pessoa. Pode estar enviando, né, para o CAPS ou também sites que auxiliam as pessoas que querem cometer o suicídio. Então eu trouxe esse modelinho aqui, ó, fiz no PowerPoint, achei muito legal. É o que eu comentei no começo dessa aula, começo dessa nossa intervenção aqui, não é nem uma aula, né, uma roda de conversa aí com os alunos de todas as séries. A nossa sociedade hoje provoca, a gente é uma sociedade muito agressiva, então a parte de ser muito agressivo, falta entre nós como seres humanos o amor entre as espécies. Eu não acompanho um pouco assim, não sou muito adepto assim, não com templo religioso, mas eu acho que amar as pessoas, né, o amor entre as pessoas, eu acho que isso Cristo deixou no seu legado. A gente, em vez de ser agressivo, a gente ser amoroso com o outro. Então, a partir do momento que a gente vai emanando um amor, então a gente tenta diminuir a incidência de suicídio. Competição, querendo ou não, a competição, até um certo ponto, ela parece que é até importante, né? Mas chega um ponto que ela acaba se tornando ruim. Competição no trabalho, competição, chefia, né? Essas ordens hierárquicas da nossa sociedade também provoca a questão do suicídio, né? Então essa competição desenfreada às vezes acaba prejudicando, né, nós como seres humanos. A insensibilidade, hoje a insensibilidade está muito em tona na nossa sociedade. Por exemplo, morre uma pessoa aqui do lado, você vai comentar com as pessoas estão insensíveis. Nossa, mas aconteceu uma atrocidade. As pessoas estão ficando insensíveis. Até um certo ponto parece ser proteção, mas chega um ponto de exagero se as pessoas serem insensíveis, né? Porque hoje parece sinônimo de ser sensível que chega ao nível da criminalidade, né? Então as pessoas estão perdendo a sensibilidade por não cair muitas vezes em golpes. Então essa questão da gente estar ficando mais duros, mais fechados, eu acho que isso também contribui e colabora com o suicídio. As desigualdades sociais, eu acho que essa também é uma grande chaga nós como seres humanos enfrentamos. Então muitos têm pouco e pouco tem muitos. Essa sociedade de riquezas materiais, da materialidade, isso daí contribui também com o suicídio. Pessoal, tá passando um carro ali de anúncio, espero que não esteja aqui captando no microfone. Então, todas essas são vários aspectos, né, que a gente colocou os principais: competição, insensibilidade, desigualdades sociais e agressões contribuem com essa sociedade massificada, essa sociedade capitalista, essa sociedade da competição, essa sociedade insensível que vença o melhor. Então isso daí acaba contribuindo com o suicídio na nossa sociedade. Então eu trouxe aqui, pessoal, um panfleto, né? Seria Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio. Então aqui eu trouxe uma coisinha bem interessante, que é o antídoto, né? O remédio, o caminho para combater esse sentimento, essa situação, é o sentimento humanitário. É o quanto que nós, como indivíduos nesse planeta, diferente de qualquer coisa, o quanto que a gente tem esse sentimento humanitário. Sentimento humanitário não é só de ficar fazendo doações, de fazer filantropia, não. Saber ouvir o outro, saber cuidar do outro, amar o outro, ser sensível com o outro. Esse é o sentimento mais nobre que a espécie humana calgueja, procura. Esse sentimento que
Várias pessoas passaram pela Terra e ainda a gente não conseguiu atingir esse êxtase, que é o sentimento humanitário. Quando eu falo sentimento humanitário, é o amor entre as pessoas, a comunhão, a paz, ouvir o outro, entender o outro, compreender o outro. Então eu acho que esse é um dos maiores antídotos contra o suicídio. Ajudar essa pessoa a procurar centros de referência para estar se tratando sobre o suicídio. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui alguns dos sintomas comuns de depressão são, né? E parece que a depressão, a maioria dos casos de suicídio são pessoas que são deprimidas, que tenham depressão. Então aqui, ó, sentir-se triste durante a maior parte do dia diariamente, perder o interesse de atividades rotineiras. Esse aí são um quadro de pessoas que estão ficando muito tristes, né? E aí entra nesse quadro de depressão. Eu estou pesquisando algumas vezes, depressão ela não precisa ser crônica, a pessoa fica deprimida e se ela fazer o tratamento certinho ela volta a ser uma pessoa normal. Não é uma doença que tem alguns casos que acabam se tornando crônicos, né? Mas tem umas outras depressões que a pessoa entra e consegue sair. Eu conheço pessoas que conseguiram sair da depressão. Olha aqui, ó, perder peso quando não em dieta ou ganhar peso, dormir demais ou de menos, de acordar muito cedo, sentir-se cansado, fraco o tempo todo. Aqui as pessoas que têm um sentimento de inutilidade, né? Se ficam no vazio, ficam tristes, né? Culpados, sem esperança. As pessoas que são irritadíssimas, né? Fica sentindo irritada, cansada o tempo todo. As pessoas que começam a ter dificuldade de concentração, tomar decisões e lembrar das coisas. E aí aqui é o quadro que acaba acalentando aqui, ó. Ter o pensamento frequentes de morte ou de suicídio. Então as pessoas que têm depressão, se não tratadas e não cuidadas devidamente, elas podem provocar o suicídio. Então alguns sinais de alerta, né? Aqui nós como profissionais da educação, quando você entra numa sala de ensino fundamental, ensino médio, principalmente fundamental ali no 7º, 8º ano, os meninos crescendo, né? Os hormônios. Então sempre tá atento, né? Diminuição do autocuidado, isolamento social, né? Mas tem que ser aquele isolamento social constante, porque tem hora que o amiguinho brigou com o outro ali, ele fica distante, mas passa um dia, 2 dias, volta de novo eles estarem juntos. Mas talvez não é o caso, aí ele só brigou e tal, mas aí quando você vê que a pessoa está ficando mais encolhidinha, mais triste, está acontecendo alguma coisa. Aí essa criança precisa de ajuda. Mudança brusca de humor, uma pessoa alegre, contente, quando vê ela se recolhe, fica fechadinha, né? Então também, vice-versa, também pode acontecer isso. Abuso no uso de drogas, então aqui eu falo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né? O abuso do álcool. As pessoas que misturam remédio com cocaína têm grande chance de suicídio, de pedra eu falo crack. Pessoas que fazem uso e abuso de maconha, que é uma droga ilícita, né? E aí acaba misturando com álcool, mistura com remédios. Então a gente tem problemas também aí na questão do suicídio. E automutilação, isso aqui é mais no caso de jovens, né? Você começa a observar em algumas escolas. Eu já tive experiência com um tempo atrás. A criança pega a lâmina, a coisinha do apontador, começa a ficar passando aqui no pulso. E isso é um alerta de que ela está em sofrimento e ela precisa de ajuda. Ela está com um pensamento suicida e ela quer mostrar para as pessoas: ó, gente, eu estou sofrendo e eu estou pedindo ajuda. Então, essa automutilação a gente tem que observar com carinho. Se acontecer na escola, está procurando ajuda, está procurando profissionais da área. Eu não sou profissional da área, sou meramente ali um professor ali que ajuda em ciências, mas isso dá nos caminhos, né? Se acontece alguma automutilação, está conversando com o assistente social, está chamando um psicólogo da diretoria de ensino, e aí, ou até mesmo da prefeitura, da CAPES, para estar ajudando esses alunos.
Então, pessoal, quais são os fatores de risco? Idade de 14 a 24 anos, homens jovens, homens têm maior incidência de suicídio do que as mulheres. Eu falei no começo acima de 65, mas é acima de 70 anos, tá? A terceira idade, as pessoas sentem uma tristeza maior. O ciclo do sono muitas vezes na terceira idade altera. A tristeza, sente aquela situação de incapacidade de fazer as coisas que fazia no passado. Então aí tem alta incidência de suicídio. Isso aqui é um dado que eu não sabia. Trabalhadores da indústria do fumo, contato com manganês, então parece que eles têm também maior incidência de tá aí se adentrando ao suicídio. Grupos sociais em situação de risco, então abuso sexual, abuso de drogas, pobreza generalizada, e aí trazendo outros fatores de risco. Então tudo isso daí provoca ou auxilia ali, fomenta o suicídio. Uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que são fatores de risco, é a falta de perspectiva para o futuro. Os adolescentes querem pensar no futuro, né? Não tem uma perspectiva, não tem emprego, não tem estudo, fica naquela situação, deriva, não vê um futuro promissor, né? Não tem perspectiva da sua vida. Então isso daí também traz fatores de risco na questão do suicídio. Então eu trouxe aqui alguns sites de apoio às pessoas que têm intenção de suicídio, que pensam no suicídio, que já pensou, ou que fica flutuando muito. Então eu gostei. Esse site aqui é o Centro de Valorização da Vida, é o CVV. Então lá você pode mandar carta, você pode escrever no site, você pode ligar, que é o telefone 188. Então é uma instituição filantrópica, ela é referência no Brasil, e o SUS, e o site do Ministério da Saúde encaminha para esse site aqui. Por sinal, eu gostei bastante, muito interessante. As pessoas que estão com aquela situação de suicídio, com pensamentos suicidas, os adolescentes, adultos, esse é um site que eu recomendo. Tem telefone, pode mandar carta, vão ter vários profissionais ali para estar auxiliando essas pessoas com pensamentos suicidas. Então aqui também eu fui no site do Ministério da Saúde, também lá tem algumas partes de apoio às pessoas que têm pensamentos suicidas, muito interessante, né? Então aqui o site do Ministério da Saúde. Espero que vocês tenham gostado. Então, para as pessoas que não são da escola, meu nome é Nicolas, sou professor de Ciências e Biologia, sou formado, sou biólogo aí de profissão e de carreira. Desejo para vocês uma boa tarde, tudo de bom e aquele abraço.